Falar do Dom Benedito, para mim, é falar da minha crisma, da minha vocação. E venho em nome do Senhor, eis o seu lema, a sua vida. Ele é bendito do povo servidor. Conheci Dom Benedito de perto quando eu me crismei, quando eu fui crismada por ele. E eu me recordo que o padre da época que eu fui, o meu catequista foi o padre. E ele pegou e falou assim que o bispo ia crismar na paróquia, mas que ele ia chamar algumas pessoas para conversar. Diz que ele tinha esse lado, muito amigo, muito carinhoso. Então, ele estava sempre junto, ele queria estar junto com os crismandos. E eu tive a alegria de ser convidada. Eu fui chamada para ir lá falar com ele. E a minha fala com ele, ele conversou, perguntou dos meus estudos, fez algumas perguntinhas e depois perguntou se eu queria ser freira. E era uma coisa que eu já tinha em mente há muito tempo. Desde pequena, eu brincava, falava com minha mãe que eu ia ser freira. Ela falava assim, não pensa isso não, você é muito nova. Mas passou. E eu, a partir daquele momento, eu me encantei por Dom Benedito, porque ele tinha assim, uma presença, ele era única, ele era ímpar. Ele chegava assim, nas missas para crismal, de ordenação, a veste dele era impecável, ele era muito assim, muito perfeito na vestimenta, tudo dele era muito certinho. E eu fui me encantando por ele. E assim, quando ele estava na paróquia, eu me recordo que o padre ficava morrendo de medo, porque sempre que que Dom Benedito ia, o microfone dava defeito. Então a gente tinha assim esse lado de muito cuidado para que ficasse tudo do agrado do Dom Benedito. E isso foi assim, a gente foi convivendo mais com ele, porque eu me tornei catequista, e com isso a presença dele foi ficando mais próxima de mim. Eu vinha nas missas de ordenação, de crisma, e sempre me encantava com ele nessas missas. E depois, com o passar do tempo, a vocação foi aflorando, e um dia eu fui convidada por uma consagrada, a Osair, para participar de um retiro com Dom Benedito. E eu fui, e esse retiro foi lá em Romaria. E eu cheguei, teve a pregação, tudo. À noite eu estava descendo da escada e ele subindo. Foi tão interessante, foi tão profundo, que ele virou para mim e falou assim, filha, se você quiser, eu te consagro hoje. Só que na hora eu assustei, porque eu não esperava aquilo dele. Mas eu falei que não, que eu precisava conversar com a minha mãe, visto que ela nunca tinha aceitado muito bem esse lado da minha vocação. E quando eu voltei do retiro, que eu conversei com o padre da época, então, assim, a gente definiu tudo, marcou a consagração, e ele me consagrou lá na Nossa Senhora Aparecida em Frutal, e ele era muito encantado com aquela consagração, porque ele dizia que foi uma pompa, mas, na realidade, a homilia dele, a pregação, tudo que ele fez naquele dia foi muito especial, foi muito lindo. E, com isso, eu comecei a conviver mais de perto com Dom Benedito ainda, porque eu passei a frequentar as reuniões das consagradas, eu vinha, e ele tinha um cuidado tão grande com as consagradas, que toda reunião ele era o pregador, ele estava sempre junto com a gente, e sempre depois da pregação, ele chamava a gente uma por uma, é lógico, aquelas que quisessem, ele não obrigava, para conversar com ele, algumas até confessava. Então, e ele perguntava como é que a gente estava na paróquia, ele tinha um cuidado, um carinho muito grande para com cada uma de nós, não só comigo, mas para com todas. Então, e sempre que ele me encontrava em alguma reunião que eu vinha aqui em Uberaba, ele estava sempre me perguntando como é que eu estava na paróquia, como é que estava caminhando a minha vocação, a minha consagração. E depois de alguns anos, eu vim para Uberaba. Vim para estudar, e com isso eu me aproximei mais ainda do Dom Benedito, porque nessa época ele já estava emérito, ele já estava emérito, lógico, ele é muito ativo, ele continuava atuante, na época, no começo, eu acho que eu tenho quase certeza que ele estava na medalha, ainda foi o finalzinho dele na medalha, o tempo que ele ficou na medalha, e com isso, assim, a gente começou a conviver mais, e como eu vim para cá, meus pais ficou em Frutal, eu acho que ele me adotou mais ainda como pai, porque ele estava sempre me perguntando se eu estava bem,
como é que eu estava nos meus estudos. Sempre me perguntava, era aquele carinho. Ele vinha até a Cúria saber como é que eu estava. Sempre que me encontrava, me perguntava. E depois, um tempo depois, eu vinha trabalhar com Dom Benedito na escola diaconal. E foi um tempo muito bom, de muito aprendizado, junto com ele. E a gente assim, cresceu muito, porque eu ajudava ele e ele me ajudava. Ele me orientava em muita coisa. Eu cresci bastante nessa época. E nessa época também foi engraçado, porque hoje em dia eu gosto de chamar as pessoas de coleguinha. E foi daí que surgiu o coleguinha, porque eu ia falar com o Dom Benedito sobre os diáconos, né, os futuros diáconos. Então, eu falava, os coleguinhas estão fazendo, quer saber isso ou aquilo. E aí começou os coleguinhas e virou coleguinha. Eu, até hoje eu chamo muitas pessoas de coleguinha. Então, isso já vem de muito antigo. E começou eu comentando com o Dom Benedito sobre os alunos da escola diaconal, tratando eles de coleguinha. Depois, eu tive uma alegria. Eu falo assim que eu fui muito privilegiada, porque eu convivi muito com o Dom Benedito. Ele resolveu, porque ele foi ficando, depois acabou a escola diaconal, e ele foi ficando assim, sem muita ocupação. Ele resolveu que ele queria saber computação. Ele queria estudar informática, e eu fui a professora de informática do Dom Benedito. Todos os dias eu tinha um horário com ele, eu ia lá na casa dele, eu ensinava computação para ele, ele aprendia, ele mexia nos e-mails. Só que no outro dia ele falava assim, filha, você precisa ir lá de novo, porque eu já esqueci. Aí eu chegava perto dele, ele fazia tudo, mas eu tinha que estar perto, senão ele não tinha coragem, mas ele sempre fazia. E ele ficou muito tempo vendo os e-mails, ele sempre mexia. Aí, quando ele começou a parar de ver os e-mails, ele pedia para mim olhar. Depois também eu ajudei ele na parte de digitar os artigos dele, que ia para o jornal. Ele escrevia no jornal e precisava de alguém para digitar. Então, eu tive a alegria de estar digitando para ele os artigos e aprendi muito, porque era bebê da sabedoria do Dom Benedito, porque ele era muito profundo nas falas dele, a gente aprendia muito. Então, eu sempre estava digitando. Toda semana, ele chegava na segunda-feira ali na minha sala e me entregava o artigo para mim digitar. E era muito interessante, porque ele chegava, sentava, ficava lá, ele gostava de conversar, contar história, declamar poesia. Sempre ele estava falando uma poesia, falando de um caso antigo, contando algum milagre que ele presenciou na vida dele. Então, assim, eu tive a oportunidade de conviver muito com Dom Benedito nessa época. Também em Romaria, quando ele ia para a Romaria, nas festas, né, de Nossa Senhora da Abadia, ele estava sempre muito ativo, todos os dias. Na época tinha um horário de confissão, então, dava o horário de confissão, ele era o primeiro a chegar. Ele estava sempre lá, a gente ajudava nas confissões, organizando as filas, e ele estava lá. Toda vez ele era o primeiro a chegar, mesmo depois, quando ele já estava mais debilitado, mesmo assim, ele ia. Mesmo que ele não ia atender confissão, ele marcava presença. Então, ele foi muito presente na minha vida, em todos os momentos. E depois também, assim, no final da vida, quando ele já foi ficando mais debilitado um pouquinho, um dia eu fui visitar ele e a Conceição falou que ele estava tendo um pouquinho de dor na coluna. Quando ele dormia, ele sentiu o corpo, a coberta dele muito pesada, e isso me marcou muito. Eu tinha comprado uma manta azul, e ela era bem fofinha. Eu peguei, estava lá, eu tinha comprado, mas não era presente para ele, mas eu resolvi dar de presente para ele. E a Conceição colocou na cama, e ele chamou ele para ver. Ele foi lá, olhou e voltou e falou assim, filha, é o céu, a minha cama está parecendo o céu, é o manto de Nossa Senhora me cobrindo. E aquilo lá me marcou tanto, que até hoje, sempre que eu vejo uma manta, uma coberta azul, eu me lembro do Dom Benedito, porque foi assim, a devoção dele a Maria, Nossa Senhora, o amor que ele tinha com Maria, tudo nele, tudo ele enxergava Nossa Senhora, tudo ele via Maria na vida dele. Essa presença de Maria era muito constante, e ele levava a gente também
a ter essa fé em Nossa Senhora. Outra coisa também que me marcou muito, o tanto que ele era de oração. Ele não deixava de rezar, ele sempre estava rezando. O terço, as missas ele celebrava todos os dias. E a liturgia das horas, para ele, era sagrado. Quando ele já não estava mais dando conta de acompanhar, ele queria rezar. Eu ia lá, eu separava a liturgia das horas para ele rezava. No outro dia, ele já estava tudo invertido as folhas. Aí resolveram que dispensar ele. Ele só aceitava se dispensasse ele das orações. E ele veio cá e pediu. E aí a gente fez uma carta, o Dom Roque assinou, entregou para ele por um mês. Ele aceitou, ficou sem rezar. Aí, quando acabou aquele mês, ele não queria mais, teve que fazer outra carta, porque ele disse que tinha que rezar, porque o arcebispo só tinha liberado um mês. Então, ele era muito consciente dos compromissos, muito reto naquilo que ele fazia. Para ele, se era assim, era assim. Então, ele não permitia outra coisa. O que ele definia estava definido. Apesar dele ser muito rígido com as coisas, ele era um pai, ele era muito amoroso, não só com as consagradas, não só comigo, mas com todo mundo que conviveu com ele, sabe disso, às vezes até melhor que eu, porque eu não tive assim, tanta convivência de proximidade, tem outras pessoas que conviveram muito mais. Mas eu fiquei muito grata por esse tempo que Deus me permitiu conviver com Dom Benedito, por tudo isso que eu convivi e aprendi com ele, esse amor que ele me ensinou a ter em Nossa Senhora, a minha vocação, a minha consagração. Eu agradeço muito a ele. Esse mês agora fez 26 anos que o Dom Benedito me consagrou. E todos os anos, depois que eu vim para Uberaba, sempre no dia da consagração, eu ia lá para agradecer ele por esse momento na minha vida. E, às vezes, assim, ele rezava uma Ave Maria para mim, às vezes a gente almoçava junto. Então, foi muito bom essa convivência que eu tive com ele. Peço a Deus que onde Dom Benedito estiver, ele esteja olhando por nós, por cada um de nós, e nos abençoando, nos intercedendo por nós, porque a gente continua aqui rezando por ele, onde quer que ele esteja. E venho em nome do Senhor, eis o seu lema, a sua vida. Ele é bendito do povo servidor.